Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Deise, sou mestranda em Estudos Literários no programa de pós-graduação em Estudos Literários da Faculdade de Letras, na UFMG, e vou estar apresentando hoje para vocês o meu trabalho sobre Cervantes e a literatura brasileira. Vou compartilhar a tela agora. Bom, ok. Então, o título do trabalho, né, é Cervantes e a Literatura Brasileira, que é o mesmo título de um artigo que eu utilizei para conduzir esse trabalho, que é um artigo, na verdade, um ensaio. Desculpa, falei artigo, mas é ensaio, fico com um artigo na cabeça, mas na verdade um ensaio do autor Ivan Junqueira, né? Só para contextualizar um pouco, eu trouxe um pouco de quem ele é aqui. Então, o Ivan Junqueira, ele foi um destacado poeta, tradutor, ensaísta, jornalista brasileiro, membro da Academia de Letras, que ocupou a 37ª cadeira a partir de 2000. Ele sucedeu o poeta João Cabral de Melo Neto, e a sua trajetória literária foi marcada por uma produção bastante relevante, tanto em termos de poesia, quanto de tradução, quanto de crítica, né? E nesse artigo em específico, ele procura compreender a influência que o Cervantes exerceu sobre a literatura brasileira, já que a partir do século XVII, já a partir do século XVII, em pleno florescimento do período barroco das nossas letras brasileiras. Bom, ele vai apontar no seu artigo que o Dom Quixote chega no Brasil, assim como chega no resto de toda a América Latina, durante o florescimento do Barroco, como eu havia dito, cujos conceitos e práticas desse período estético e literário foram trazidos pelos colonizadores portugueses e também pelos colonizadores espanhóis. E a partir disso, a gente tem o Cervantes chegando no Brasil. Ele vai apontar que, por exemplo, no século XVII haviam cerca de 150 cópias do Dom Quixote já no Brasil, todas importadas da Espanha. Então, na época da conquista, o Brasil, né, o Junqueira vai afirmar, o Brasil ele só conhece a Idade Média e também a Renascença, graças aos seus desdobramentos espirituais, no sentido de religiosos, e artísticos também, né? Como foram o Barroco tardio no Brasil, o maneirismo, né? Que era um movimento artístico que se caracterizou pela rejeição das formas harmônicas da Renascença, e também o Iluminismo. E o Cervantes que alcança a gente aqui no Brasil é esse Cervantes da vertente mais realista do Barroco, ou seja, aquele que se alimenta a literatura picaresca e a sátira de costumes, né? Lembrando lá a literatura picaresca, aquela figura do pícaro, em que normalmente um personagem principal ocupa um personagem principal marginalizado, ocupa o centro da história para lutar e para ser o personagem principal daquela história, né? Então, o Cervantes que nos alcança é esse, né? Aquele que se alimenta da literatura picaresca e da sátira de costumes. E como a gente está falando de sátira de costumes agora no Brasil, uma das primeiras influências do Quixote nesse tempo é o Gregório de Matos, né? Então, o Gregório de Matos, ele, lembrando, domina toda a literatura barroca produzida no Brasil durante o século XVII e tem também algumas referências ao Quixote em seus textos, e aí a gente vai tratar de uma delas aqui, que é bastante interessante. Bom, é, essa referência, né, sobre a qual eu vou falar aqui, é uma referência feita num poema do Gregório chamado As Festas a Cavalo que se fizeram em louvor das 11 mil virgens,
que foi escrito ou declamado na ocasião da festa religiosa medieval das 11.000 virgens que acontecia no Brasil. Né? Provavelmente realizada na Bahia, em Salvador. Não se tem uma data certa em que o poema foi escrito, mas ali certamente entre 1884 e 1684 e 1687, mais ou menos. O poema é muito grande, eu não, são mais de 20 estrofes, então ficaria um pouco difícil de ler todo o poema aqui, principalmente porque algumas palavras a gente precisa sempre estar buscando significado, porque é um poema de um outro tempo, né? Então não quis trazer o poema todo, mas coloquei aqui a estrofe que é em que o Gregório ele faz essa referência ao Don Quixote. Vou ler somente essa estrofe, vou falar um pouquinho sobre ela, mas vou fazer um resumo do que se trata o poema para a gente entender um pouco melhor essa referência. Né? Então, o poema diz assim: uma guilhada por lança, o poema não, a estrofe 16 do poema. Uma guilhada por lança trabalhava a meio trote, a qual o moço de Dom Quixote, a quem chamam Sancho Pança, na cara infame confiança, na cela infame perneta. E com tramóia discreta ia sobre o seu jumento, pelo arreio e nascimento, a bastarda e a gineta. Bom, para falar um pouco sobre essa estrofe, né, e esse poema especificamente, eu recorri a um segundo artigo, porque o Junqueira ele apenas cita essa referência do Gregório, né? E aí, como ele cita muitos autores, o texto, né? Eu estou falando artigo, mas é um ensaio. O ensaio ele não abre muito espaço para se aprofundar em cada um desses textos, né? Então, eu fui atrás de um outro artigo que falava sobre esse poema do Gregório de Matos e essa referência ao Dom Quixote, que se chama A Interpretação de Dom Quixote, de Gregório de Matos, uma leitura de Sancho Panza. Ok? Esse artigo é de autoria da Aline Venturini. Então, ela vai explicar que para ler esse poema a gente precisa de um respaldo histórico para ser interpretado, né? O poema ele precisa de um respaldo histórico para ser interpretado, porque o Gregório de Matos possivelmente declamou o poema As Festas a Cavalo que se fizeram em louvor das 11.000 virgens durante a ocasião da festa de mesmo nome, fazendo uma crítica ali a partir do seu contexto, né? Segundo a Venturini, ela foi atrás dessas referências históricas e ela vai explicar que o poema ele faz uma crítica a trapaças que aconteciam na festa, nessa festa em específico, que consistia em uma cavalhada em homenagem às Santas Virgens, uma festa que era oriunda ali do período medieval. O enredo do poema, ao longo do poema, vai tratar de uma figura que é o Conde Prado. Ele era um certo tipo de autoridade bastante importante no Brasil colonial do século XVII. E segundo o poema, ele estava presente ali naquela disputa de cavalhada. E também o poema vai fazer referência ao sobrinho desse conde, que vai exercer ele era um dos cavaleiros que estava disputando, e ele vai vai exercer uma trapaça contra um segundo competidor que estava ali competindo também. Bom, continuando, né? Esse é o contexto. A uma certa altura da cavalhada, ela vai explicar um dos membros da nobreza e um também dos melhores cavalheiros, que era um cavaleiro chamado Augusto, o nome dele está no poema, ele vai cair no chão por ser atravessado por um cavalo de um outro nobre. E esse outro nobre ali poderia ser, segundo a Venturini, poderia ser o Conde Prado, né? Esse sobrinho, apesar de ser o trapaceiro e de ter aplicado essa trapaça contra o outro competidor, que era o Augusto, apesar disso, ele para
para acudir também aquele cavaleiro que tinha caído no chão. Então ele exerce uma trapaça e ele ao mesmo tempo ele para acudir o homem a quem ele estava trapaceando, né? E aí o Gregório vai falar no poema que uma das coisas que, ao longo do poema, né, que uma das coisas que acontece é que em vez desse cavalheiro que para acudir está com a sua lança na mão, o que era o mais normal durante a corrida, você cavalgar com a sua lança na mão, a lança dele estava escondida no cavalo, né? Então ele para acudir aquele cavaleiro contra quem ele exerceu a trapaça e a lança dele está escondida no cavalo. O Gregório vai falar que esse era um sinal de tentar mostrar uma boa vontade a quem estava assistindo a corrida, né? E o cavaleiro acudido, né, que foi trapaceado ali, parar para olhar para ele, né, era uma maneira de tentar mostrar ao público a sua boa vontade, né, a sua prática de benfeitura por parte daquele que estava trapaceando. Né? Então, a Venturini ela vai falar o seguinte: nesse poema, a crítica gregoriana reside na denúncia da falta de conduta, como evidenciam os instrumentos usados para derrubar o oponente, posto que a lança que desferiu o golpe não estava na mão do cavalheiro, mas estava presa na rédea do cavalo. Em uma cavalhada medieval, a lança vai na mão do cavalheiro e não parcialmente escondida. Desse modo, o poeta denuncia a tentativa de enganar tanto o oponente quanto a plateia que assistia ao torneio, posto que tenta passar uma boa imagem acudindo o cavalheiro, né? Então ele faz uma crítica no poema a isso, né? Aquele cavalheiro que estava trapaceando, aí ele esconde a lança para mostrar uma boa vontade, uma benfeitura ali, àquele que ele estava trapaceando, tanto ao cavalheiro quanto ao público, e o Gregório percebe isso e está fazendo uma crítica ali àquele participante da corrida. Voltando lá ao poema, né? Queria reler aqui os versos dessa estrofe, né? Só relembrando. Então ele diz assim: uma guilhada por lança. É uma crítica, né? Porque uma guilhada era um certo tipo de instrumento que era utilizado para mexer com gado, né? Para lidar com gado, com bois, com cavalos. Então fala que ele carregava uma guilhada por uma lança, né? Em vez de uma lança, ele tinha, na verdade, era uma guilhada. Ele trabalhava meio trote, tentando destacar que talvez o cavaleiro ele não, a meio trote, tentando destacar que o cavaleiro talvez ele não avançaria de um modo justo, com dignidade, né? A qual moço de Dom Quixote, a quem chamam Sancho Pança. Na cara, carrega uma infame confiança. Na cela, infame perneta. E contra a moia discreta, ia sobre o seu jumento, pelo arreio, nascimento, a bastarda e a gineta, né? Então a Venturini ela vai falar que o personagem fazendo uma análise sobre o Sancho Panza, que é utilizado como referência nessa estrofe, né? Ela vai falar que o personagem cervantino aqui é usado como uma referência não porque na obra de Cervantes o Sancho seja de má conduta, mas porque se trata do oposto da postura altiva do Dom Quixote, né? O Sancho ele era um homem do povo, de linguagem e modo simples, cuja preocupação essencial era comer, sobreviver, e dessa forma, essa visão, né, que o Gregório tem sobre o Sancho, ele utiliza o Sancho para ridicularizar a nobreza do cavaleiro, né, que poderia ser identificado como um homem nobre, que é o Don Quixote, pela condição aristocrática, no caso do cavaleiro, mas está mais para um tipo de Sancho Panza, né? Então ele usa essa dualidade para fazer uma crítica ao cavaleiro, chamando ele de Sancho Panza.
A autora, então, aponta que a depreciação ética do Sancho Panza nesse poema, ao compará-lo com o cavaleiro brasileiro, trapaceiro, da cavalhada das 11.000 virgens, levam a referência àquela promessa que o Dom Quixote faz ao seu fiel escudeiro de que, de que ele seria recompensado se o seguisse com o governo de uma ilha, né? Então, o Gregório usa esse aspecto de interesse do Sancho Panza para fazer uma referência aqui ao cavalheiro trapaceiro, que também era dotado de certo interesse, né? Além disso, a Venturini vai falar que essa figura do Sancho Panza, nesse contexto, pode fazer também referência à segunda parte do romance, quando ao Sancho, né, é dada uma ilha para governar, tarefa para a qual ele não revela nenhuma habilidade. Bom, continuando, outras influências que o Junqueira vai tratar também acerca do Don Quixote, né? Se dão no século XVIII. Eu coloquei um destaque aqui apenas para uma fala dele, porque, assim, durante as nossas aulas, né, a gente falou de algo, a gente, por ter assistido alguns documentários referentes ao Don Quixote, a gente viu algumas referências a esses autores como Góngora, como Quevedo, como Lope de Vega. Então, eu só quero destacar esse trecho que o Junqueira coloca no texto dele, que é o seguinte, que apesar de no arcadismo a gente não ter muitas influências do Don Quixote, né? Ele vai apontar que o arcadismo bebe muito em fontes espanholas, mas que são todas essas posteriores aos Cervantes, né? Como a do cultismo do Góngora. O cultismo é aquele movimento que busca uma literatura com uma linguagem mais aproximada da linguagem culta, como o conceptismo do Quevedo e do Gracian, né? Esse conceptismo seria caracterizado por uma crítica, sátira, pelo jogo de palavras de duplo sentido. Embora aí ele faz uma menção, né, que embora conceptista também foi o Lope de Vega, que é um contemporâneo do autor que é o Don Quixote, né? Então, apesar do arcadismo a gente não ter grandes influências e menções ao Don Quixote, esse arcadismo no Brasil bebe muito das fontes espanholas, ele destaca, né? Então, depois do arcadismo, e aí eu estou destacando aqui essas escolas literárias, eu sei que a gente critica um pouco essa forma de estabelecer as escolas literárias como de um período X até outro período, mas eu estou destacando ela só para a gente conseguir se localizar um pouco no tempo, né? Então, a partir do arcadismo, se segue entre nós no Brasil o romantismo, a escola literária que, como todos nós sabemos, se opôs ao neoclassicismo do século XVIII. Durante esse período, arrefeceu o interesse por Cervantes na literatura brasileira, né? Principalmente por meio de obras literárias. Destaco, faço aqui um parênteses para destacar que somente em 1808 a primeira imprensa régia surge no Brasil, né? Então, até esse tempo, as obras que chegavam ao Brasil eram todas obras importadas, seja da Espanha, seja de Portugal, seja da França, né? Então, o romantismo ele tem essas referências ao Cervantes, sempre com essas obras importadas. A influência do Cervantes ela retorna à literatura brasileira com o advento, então, do realismo e do naturalismo, né, que busca tratar um pouco da realidade de uma forma mais objetiva.
assim, grande conhecido do realismo no Brasil, né, Machado de Assis. Machado de Assis foi um grande leitor do Cervantes. Então, vou falar um pouco dessas referências aqui dentro do Machado ao Cervantes. Então, o Machado lia com frequência, numa edição anotada por Dom Eugênio Ochoa, publicada em Paris pela livraria Garnier, lia o Cervantes com certa frequência. E mesmo antes da consolidação estética realista, mais exatamente durante o período da produção da terceira e última geração romântica, era bastante visível o interesse do escritor brasileiro pela obra-prima cervantina, né? Como se pode observar, trouxe aqui um poema de exaltação ao conhaque que foi publicado na Marmota Fluminense em 12 de abril de 1856, né? Que diz o seguinte: conhaque, inspirador de lendos sonhos, excitante licor do amor ardente, uma tua garrafa e o Dom Quixote é um passatempo amável. Então, o Machado, desde os seus primeiros textos, faz essa referência bastante explícita ao Cervantes, por ser um autor que ele lia frequentemente. Algumas obras do Machado que fazem referência, então, ao Cervantes são, por tempo, só um parêntese aqui, né? Por tempo hábil, não consegui. Vou falar aqui sobre alguns romances que tratam do Don Quixote, mas não os li todos, né? Por tempo hábil, li os contos do Machado que fazem referência ao Don Quixote. No Memórias Póstumas de Brás Cubas, também, sobre o qual eu vou citar aqui, não é uma referência de estrutura ao Don Quixote, é mais uma citações, né, sobre o Quixote, sobre o Sancho, mas li há um tempo atrás, mas não tive a oportunidade de reler para isso. Mas os contos e os poemas sobre os quais eu vou falar aqui, eu li para entender um pouco dessas referências e vou tentar falar um pouco sobre elas. Mas alguns romances, principalmente os romances do século XX, os romances mais contemporâneos, não tive a oportunidade de ler, então vou trazer um breve resumo sobre como que eles tratam sobre essa referência ao Quixote, né? Mas vou falar aqui pelo menos um pouco sobre esses textos. Enfim, então as obras do Machado que fazem referência ao Cervantes, né? Primeiro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, o conto A Teoria do Medalhão, incluído nos papéis avulsos em 1882, o conto Elogio da Vaidade, que é pertencente ao volume de Páginas Recolhidas, de 1889, e a Crônica, de 1876, em que o Machado propõe uma organização de uma companhia literária no Rio de Janeiro somente para editar o Don Quixote com as famosas ilustrações do Gustave Doré. Trouxe aqui só algumas imagens para a gente, só para a gente passar por elas. Então, o Machado queria fundar, né, uma organização de uma companhia literária para editar o Don Quixote no Brasil pela primeira vez, juntamente dessas ilustrações do Gustave Doré, que vão tratar de ilustrações, não são só essas, são muitas ilustrações bastante interessantes, vale a pena pesquisar, mas essas ilustrações do Gustave Doré, que era um pintor francês, e que tinha o seu estilo misturado, né, que combinava o realismo e também a fantasia. Ele tem muitas ilustrações interessantíssimas do Don Quixote, então vale a pena pesquisar para conhecer. E aí, só continuando, né, voltando para o Machado. Eu vou destacar aqui dois contos dele, em que ele faz essa referência, que é a teoria do medalhão e o elogio à vaidade. E vou tratar aqui dos trechos em que ele faz essa alusão ao Don Quixote, tá? Então, no primeiro, a teoria do medalhão. Só resumindo, né, o que é o conto. No conto,
Um personagem que é o pai, ele acorda no 21º aniversário do seu filho, em que o filho estava atingindo ali a maioridade, e aí, nessa ocasião de maioridade do seu filho, ele tenta convencer o filho a exercer a profissão de medalhão, que era uma profissão que buscaria ali um certo êxito social, né? Então, o Machado escreve o conto como uma crítica a essa valorização do êxito social, mas o personagem ele quer que o seu filho siga essa profissão. Então, o filho, eles estão num diálogo, né? E o filho diz assim: Upa, que a profissão é difícil. E aí o pai responde: E ainda não chegamos ao cabo. E o filho diz: Vamos a ele. E aí o pai fala: Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas que antes exprimem a constância do afeto do que do atrevimento e a ambição. Que Dom Quixote solicite os favores dela mediante ações heróicas ou custosas é um cestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-o aos amigos sob a forma de um jantar, cuja notícia não pode ser indiferente dos seus co-cidadãos. Uma notícia traz a outra 5, 10, 20 vezes, põe o teu nome ante os olhos do mundo, né? Então, nesse conto, essa referência é uma citação ao Quixote, né? Em que fala que o Quixote solicite o favor da publicidade mediante ações heróicas ou custosas, é um cesto próprio desse lúcido lunático, né? Chamando ele de lunático e fazendo essa oposição. Não é isso que a gente quer alcançar, filho. Na verdade, o verdadeiro medalhão, ele tem uma outra política, né? Ele cria um tratado científico, ele busca por essa aceitação social, ele faz coisas que vão permitir ser um homem bem falado. Então, ele utiliza o Don Quixote aqui como uma crítica do que não ser ao filho. Já no elogio à vaidade, o Machado vai fazer o conto, né, do Machado vai fazer uma personificação à vaidade, em que a vaidade vai falar sobre os seus bem-feitos e sobre aquilo que ela tem de positivo, né? Então ela diz assim: que eu sou a vaidade, classificada entre os vícios por alguns retóricos de profissão, mas na verdade a primeira das virtudes. Não olheis para este gorro de guizos, nem para estes punhos carregados de braceletes, nem para estas cores variegadas, como que me adorno. Não olheis, digo eu, se tendes o preconceito da modéstia. Mas, se não o tendes, reparai bem que estes guizos e tudo mais, longe de ser uma casca ilusória e vã, são as mesmas polpas do fruto da sabedoria. E reparai mais que vos chamo a todos, sem os biocos e meneios daquela senhora, minha mana e minha rival. Digo a todos, porque a todos cobiço. Ou sejais famoso como Paris, ou feios como Tercites, gordos como Panso, magros como Quixote, varões e mulheres, grandes e pequenos, verdes e maduros, todos os que compondes este mundo, e a vez de compor o outro. A todos falo, como a galinha fala aos seus pintinhos, quando os convoca à refeição, a saber, com interesse, com graça, com amor, porque nenhum ou raro poderá afirmar que eu não tenha alcançado
ou não o tenha consolado, né? Então, vai utilizar aqui a figura do Pança e do Quixote como opostos para falar que ela, a vaidade, alcança fala a todos com amor, com postura, com graça. Então, a todos ela alcança. Então, faz essas referências do Cervantes nos contos do Machado, assim como também no Memórias Póstumas de Brás Cuba, são referências de citações, né? Que mostram que essas figuras do Don Quixote estavam no imaginário do Machado, porque ele assim o lia, certo? Bom, continuando. No século XX, a gente também tem algumas referências a Cervantes, e uma das referências que, que é feita pelo Olavo Bilac, ela renova essa graça e esse interesse pelo Cervantes logo no início do século XX. Então, no início do século XX, né, esse interesse por Cervantes veio se renovado graças a uma famosa palestra do poeta parnasiano, que é o Olavo Bilac. Depois essa palestra ainda foi publicada em espanhol e coligida no volume de conferências literárias editado pelo autor em 1906. Coloquei aqui uma imagem, esse texto é bem fácil de achar na internet, inclusive em PDF. Eu coloquei aqui uma captura de tela do início do PDF. Então, ele é intitulado, né, o texto do Bilac como Elogio a Dom Quixote, e foi publicado pelas Conferências Literárias do Gabinete Português de 1905. Nessa palestra em específico, Bilac ele vai se dedicar a analisar essa obra do Cervantes em um tom bastante de elogio, né? De uma perspectiva bastante admirativa, com uma postura de respeito pela criação literária do Cervantes. Então, nessa palestra, só para a gente entender sobre o que ela fala, é uma leitura curta, eu acho que são 17 páginas, acho não, são isso, 17 páginas, e é bastante interessante esse elogio que ele faz ao Don Quixote. Mas então, nessa palestra, ele vai argumentar que o Don Quixote transcende o tempo, e as fronteiras, sendo uma das maiores criações literárias já existentes. Ele vai destacar o Cervantes como um homem da modernidade também, vai falar que ele guarda em sua obra literária muitas questões individuais e sociais modernas. Vai falar também que o Quixote é uma obra que vai misturar tragédia e comédia de uma maneira muito esplêndida, fazendo um elogio a isso de uma maneira muito única. E também vai ressaltar a importância do Cervantes para a literatura como uma fonte de inspiração para escritores de toda a tradição ocidental, reforçando tentando, né, reestabelecer e reforçar esse vínculo cultural entre o Brasil e também entre a Espanha. E a partir disso, né, esse interesse pelos Cervantes, ele começa a se dar ainda mais, de uma maneira ainda mais assídua no século XX. Bom, um outro autor que, lembrando que eu estou seguindo a linha de exposição do artigo do Ivan Junqueira, né, que vai falar sobre todos esses autores e ainda mais alguns, mas por conta do tempo destaquei apenas alguns. Mas no século XX também, em 1936, um outro notável leitor do Cervantes, que é o Monteiro Lobato, vai publicar o Don Quixote para as crianças, né? Uma adaptação da obra para o público infantil e que alcançou um extraordinário sucesso de livraria, né? Trouxe aqui a imagem desse livro quando foi publicado, e é um livro bastante interessante, tem disponível na internet também, e é bem, bem legalzinho de conhecer. Trouxe algumas imagens, né? Então a história lá vai se passar quando a Emília
na biblioteca do Visconde, descobre o Dom Quixote, e a Dona Benta começa a ler as histórias ali para eles, das primeiras aventuras, depois das presepadas ali do Quixote, sempre contou muito, muito humorístico, né? E aí é uma história bastante interessante no sentido de uma adaptação para as crianças. Ficou um texto bem, bem legal mesmo. Já com relação à prosa de ficção do século XX, eu vou destacar alguns autores que o Junqueira vai traçar no livro. E o primeiro deles é o José Lins do Rego, que publica em 1943 um romance chamado Fogo Morto. E esse romance aparece um certo tipo de personagem, que é o personagem principal, que é o Capitão Vitorino Carneiro da Cunha, que é considerado uma espécie de um Don Quixote do sertão nordestino. Então, o que que acontece? O Vitorino, ele é um antigo capitão militar e ele começa a envelhecer. Só que o Vitorino ele está passando ali por um período de transição da sociedade tradicional agrícola para uma sociedade agora industrializada. Mas ele não aceita muito essa mudança. E aí, por não aceitar, ele tenta manter aquele sistema em que os proprietários de terra ainda são exaltados e dominados no sertão. Então, ele se considera como, continua se considerando como um proprietário de terras, exigem que as pessoas reconheçam isso, né? E luta por isso no sertão. Mas a luta dele é um pouco inútil e patética, ele vai aos poucos perdendo os bens dele e não consegue se adaptar e se torna um certo tipo de chacota, né? Vai sendo transformado pela violência do sertão e vai se transformando num certo tipo de chacota por não se adaptar à realidade e começar a viver num mundo ilusório onde ele era um grande homem importante, e em que na realidade não era, né? Então, é um livro do século XX que tem essa influência do Cervantes, principalmente na estrutura, né, e no formato do personagem. Depois, como prosa de ficção no século XX ainda, tem dois livros do Ariano Suassuna, um de 1971 e um de 1976, que são O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que é um romance que vai contar a história de um homem chamado Dom Pedro Diniz Ferreira Quaderna, que é um homem que vai se proclamar como rei do Quinto Império e do Quinto Naipe. Ele se declara descendente dos reis legítimos brasileiros e ele vai lutar pelo reino do Sol e buscar por uma pedra mágica chamada Pedra do Reino. E ele vive nesse mundo de ilusão, também tendo sido se declarado como um certo tipo de rei e luta as suas batalhas como esse rei em busca ali do seu reino, que é o reino do sol, um reino também ilusório que não existia. E o segundo, a história do rei degolado nas caatingas do sertão, conta a história também de um rei que, em busca de prestígio e de poder, acaba sendo decapitado e deixado nas caatingas do sertão. Então, o livro, os dois livros, né, vão tratar um certo tipo de heroísmo desses personagens, que são personagens incompreendidos, né, figuras incompreendidas, que fracassam no final e que estão ali lutando pelo seu reino e exercendo seu reinado em um reino que não existe, né? A segunda história, a história do rei degolado. Inclusive, o rei, no final, é morto, né? E deixado nas caatingas, o próprio título fala, e deixado nas caatingas do sertão, mostrando esse fracasso dele no final. Então, como prosa de ficção, a gente tem essas duas obras ainda que fazem essa referência aos Cervantes.
Depois, alguns poetas brasileiros contemporâneos também fazem referência são influenciados e fazem referências também pela obra do Quixote. Um deles é o Augusto Frederico Smith, que é um autor de poesia que eu não conhecia, mas descobri que é uma figura bastante relevante para o modernismo do Brasil, principalmente para a poesia concreta. Então, ele tem uma obra bem importante chamada A Visita, que é uma obra de prosa em que o autor ele se imagina recebendo Don Quixote em sua casa, onde ele vai confessar as angústias pessoais e os temores dele sobre a vida. Depois, ainda como poesia, há uma obra que foi elaborada, né, pelo Manuel Bandeira e pelo Carlos Drummond de Andrade, chamada Quixote e Sancho de Portinari, que foi um conjunto de 21 poemas, originalmente escrito para um livro de arte com desenhos do grande pintor, que era o Cândido Portinari, e depois recolhido na coletânea Poética As Impurezas do Branco, publicado em 1973. Trouxe a imagem aqui que foi publicada depois é, pelo Drummond, né, As Impurezas do Branco, e coloquei aqui ainda uma imagem que é um desenho do Portinari chamado Dom Quixote e Sancho Panza saindo para suas aventuras, de 1956. Não é só esse desenho do Portinari que faz essa referência ao Quixote, são vários, é bastante interessante, vale bastante a pena conhecer também. Bom, por fim, voltando lá para a prosa de ficção, né, do século XX, hoje o Lima Barreto é visto mais como uma autoficção, né, mas é, seus textos são ficcionais, né? Mas uma obra que faz uma referência muito clara e muito interessante também ao Don Quixote é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, né? Foi publicado em 1911 nos folhetins do Jornal do Comércio, e a obra integral completa foi publicada em 1915. Essa correspondência com Don Quixote diz respeito, de um modo geral, às fortes semelhanças entre as características e comportamentos dos protagonistas, né? Então, do Major Quaresma e também do Quixote, assim como uma relação de desajuste que é manifestada por ambos em face de uma sociedade que os cerca. Coloquei aqui inclusive essa imagem aqui, ela é de um quadrinho, né? Eu não tinha visto que eu tinha colocado aqui. Em quadrinhos, não coloquei a imagem do romance, coloquei o romance em quadrinhos, mas tudo bem, só como ilustrativa para representar. Mas, enfim, eu vou tentar mostrar, então, é, como que a alusão, vou tentar mostrar essa alusão, né, presente na obra do texto barretiano ao protagonista cervantino, através da relação entre o comportamento, o idealismo, o embate social e os propósitos nacionalistas manifestos pelo Policarpo Quaresma após suas leituras e processos semelhantes vivenciados também pelo Dom Quixote. Então, trouxe aqui dois trechos dos romances, né? Então, o Lima, em Triste Fim do Policarpo Quaresma, o Policarpo, só para a gente entender, né? Introduzir, antes da gente passar pelos trechos das obras, só para a gente introduzir e entender sobre o que cada uma dessas obras fala, né? O Policarpo Quaresma, ele corresponde a um dedicado leitor de obras genuinamente nacionais, o qual acreditava que, conhecendo a fundo o seu país, ele seria capaz de remediar os males que assolavam ali a nação. Depois de 30 anos, queria destacar porque é bastante tempo, né? Depois de 30 anos de leitura e meditação patriótica, o personagem ele se julga capaz de propor reformas para a construção da identidade e melhoria do seu país, né? Já lá no Don Quixote, o Alonso Quijano
Quirrano, Alonso Quirrano, fidalgo mal-sucedido da província de Mancha, né, de La Mancha, fanático leitor de romances de cavalaria, ele se isola na biblioteca da sua casa para ler todos os livros que ali houvesse. Ele se dedica a essa atividade a ponto de abandonar a administração da sua propriedade e vender vários pedaços de terra semeáveis para comprar o maior número de novelas de cavalaria que fosse possível. A seguir, coloquei aqui dois trechos, né, do início do romance para a gente entender. Então, no início do romance do Lima Barreto, diz assim: durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Vivendo há quase 30 anos, só sem se chocar com o mundo, sem nem mesmo a afilhada o tirava dessa reserva, embora a estimasse mais do que a todos. Desinteressado de dinheiro, de glória e posição, vivendo numa reserva de sonho, adquirir a candura e a pureza da alma, que vão habitar esses homens de uma ideia fixa, aos grandes estudiosos, os sábios e os inventores. Gente que fica mais terna, mais ingênua, mais inocente que as donzelas das poesias de outras épocas, né? Então, logo no início do romance do Lima, vai falar que ele, depois desses 30 anos de leitura, onde ele estudava a história do país, a geografia, a literatura, a política do Brasil, ele pensa, ele se choca com o mundo, né? Ele se isola e começa a viver ali nesse certo tipo de ilusão em que uma pessoa, o narrador vai falar, né, em que uma pessoa se torna, às vezes, por se isolar do mundo, mais ingênua, mais inocente, né? Então uma semelhança grande com Don Quixote, que se isola durante muito tempo para ler os romances de cavalaria e, por conta disso, começa a viver também num certo tipo de ilusão, né? Então, eu destaquei esse trechinho do Cervantes que diz: e é, pois, de saber que este fidalgo, nos intervalos que tinha de ócio, se dava a ler livros de cavalaria, com tanta afeição e gosto, que esqueceu quase de todo o exercício da caça e até da administração de seus bens. E a tanto chegou a sua curiosidade e desatino neste ponto, que vendeu muitos trechos de terra, de semeadura, para comprar os livros de cavalaria que lê, com o que juntou em casa, quantos pôde apanhar daquele gênero. Então, o Quixote, pela mesma forma, né, passa a deixar tudo o que tinha por essa empreitada de ler os livros de cavalaria, e depois chega a ser muito grande, a narrativa vai contar a ser muito grande, o seu desatino por conta dessas leituras. Só um minutinho. Então, o que que a gente chega, né, a pensar com isso? Que assim como o Fidalgo, após intensa leitura, o Major Quaresma, ele decide colocar tudo que ele leu em prática. Então, o próprio livro vai dizer assim, né? É preciso não esquecer que o Major Quaresma, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia agora impulsos de agir, de obrar e de concretizar as suas ideias, né? Então, depois desses 30 anos de leitura, o Quaresma ele vai colocar todas essas ideias em prática. Aí, quando ele tenta sugerir que a língua do Brasil precisa ser agora o tupi, e aí isso dá errado, ele passa para uma segunda parte, onde ele vai
para o campo cultivar agora somente árvores e somente espécies frutíferas brasileiras, onde isso dá errado também e ele acaba indo para a guerra lutar pelo seu país. Então, ele tem todo esse percurso, que é um percurso onde ele tenta colocar em prática tudo aquilo que ele leu nos seus livros sobre política, sobre geografia, sobre a terra do Brasil, onde ele tenta colocar tudo isso em prática, tudo que ele leu, assim como Cervantes faz, né? De tanto ler os livros de cavalaria, agora tenta colocar em prática tudo aquilo que foi lido. Coloco aqui um último trecho do Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que os personagens do livro vão reforçar esse aspecto da loucura nele, né? Por conta dessas empreitadas e dessas aventuras nas quais ele está investindo. Então, tanto Policarpo quanto o Don Quixote, eles se tornam vítimas da opinião pública que os classifica como insanos, né? Então, o Quixote começa a fazer começa a praticar aqueles exercícios da cavalaria, né, como um homem que busca respeito, como um homem que busca livrar os pobres, ele começa a ser classificado como louco, assim como o Policarpo também. Então, o trecho diz assim: o Quaresma está doido. Mas o quê? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão já está na casa de saúde. Nem se podia esperar outra coisa, disse o doutor Florencio. Aqueles livros, aquela mania de leitura. Para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Telha de menos, disse Florencio. Ele não era formado. Para que se meter em livros? Devia até ser proibido, disse o Genelício. A quem não possuísse um título acadêmico, ter livros. Evitavam-se, assim, essas desgraças. Não acham? Dê certo, disse Albernaz. Dê certo, fez Caldas. Dê certo, disse também Sigismundo. Né? Então, ali um consenso entre os conhecidos do Major Quaresma de que, a partir de tantas leituras, ele havia enlouquecido. Só como último ponto, eu não coloquei aqui nos slides, mas uma coisa que me chamou muita atenção e que eu não tinha percebido antes, quando eu havia lido apenas o Triste Fim de Policarpo Quaresma, foi a semelhança entre a característica que a gente estabelece de que o Don Quixote possui três saídas, né? Que a gente discutiu. A primeira saída nos primeiros capítulos, logo quando ele ainda está lendo, né? Quando ele ainda não embarcou nas suas aventuras. A segunda saída, quando ele embarca com as suas aventuras com o o Sancho Panza, e a terceira saída no segundo volume do livro, né, quando ele acaba com aquele fim trágico em que ele morre. E isso me chamou a atenção porque o livro do Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele também tem três partes. A primeira parte, quando o Major Quaresma ainda não embarcou nas suas aventuras, né, ele está ali pensando no que ele vai fazer pela sua pátria. A segunda parte, em que claramente faz uma referência ao Don Quixote, porque ele tem o seu companheiro, e o próprio livro do Triste Fim de Policarpo Quaresma, quando o Policarpo sai, ele vai para um certo tipo de hospício, e aí na segunda parte ele sai e vai para o campo. E aí, no campo, ele embarca nas aventuras de tentar plantar e tentar cultivar as plantas que são nativas do Brasil. O próprio livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, nessa segunda parte, fala sobre o seu fiel amigo, o seu fiel escudeiro, que era um certo tipo de empregado que o Major Quaresma tinha, em que esse empregado sempre tentava trazer o Major Quaresma para a realidade, falando que as coisas que ele estava querendo não ia dar certo, tentando trazer para a realidade, mas nunca o abandonando durante o enredo da segunda parte. E na terceira parte é a parte que
o Quaresma ele vai para a guerra e acaba num fim trágico, preso e morto pelo Estado, né? Então, assim como o Don Quixote é composto daquelas três saídas sobre as quais nós conversamos, o Triste Fim de Policarpo Quaresma também é composto dessas três partes que se assemelham muito a essas três saídas. Não sei se o Lima pensou nisso, não sei se é uma coincidência, mas parece uma coisa muito bem feita e muito fazendo alusão, né, de uma maneira assim clara, fazendo alusão à obra do Cervantes. Bom, falei sobre todas essas obras, né, que o Ivan Junqueira trata no artigo dele, Cervantes e a Literatura Brasileira. Algumas estão um pouco mais aprofundadas, né, porque tentei ir atrás dessas obras para tentar tratá-las nesse trabalho. No trabalho do Junqueira, ele só vai citando cada uma das obras. Mas, para concluir, né, ao longo dos séculos, essa influência do Miguel de Cervantes e a sua obra-prima Dom Quixote tornou-se um fio condutor significativo na construção literária no Brasil. Isso é inegável, né? Refletindo-se em diversas épocas, escolas e autores. A relação entre o idealismo e a realidade, que é o centro da obra cervantina, ressoa na literatura nacional como uma ferramenta crítica que continua a inspirar reflexões. Assim, ao explorar como autores brasileiros ressignificaram Cervantes, nós podemos compreender melhor não apenas a força de Dom Quixote como uma obra universal, mas também a complexidade do próprio desenvolvimento da literatura brasileira em sua busca pela identidade. Na análise apresentada nesse trabalho, né, nós percebemos que o impacto de Dom Quixote vai além de uma simples referência literária. Ele se desdobra em leituras críticas e leituras simbólicas que dialogam com o ethos cultural e político também do Brasil. Então, essas são as nossas conclusões, as minhas conclusões, né? As minhas referências que foram utilizadas para o trabalho estão aqui. E é isso. Muito obrigada.